Boa noite, sinistros! Sejam bem-vindos ao especial de sexta-feira 13, logo após a intro. O erro do mundo. Talvez o dia mais azarado do ano, onde todos os supersticiosos de plantão ficam ainda mais alerta, pois esse dia as coisas podem ir muito além do controle, e quem sabe até ficarem um pouco mais sinistras do que de costume. Embora as histórias não sejam específicas, esse dia não é nem de longe um dia comum. Embora o número 13 seja comumente conhecido como número de azar, a numerologia, que seria a ciência que estuda os significados dos números e a influência deles sobre a vida das pessoas, diz que a soma dos dígitos 1 e 3 do número 13 teria um bom significado. O número 4 seria um número que traria muita sorte. Que bom que meu amigo nasceu no dia 24/4. E sim, ele era zoado, e ainda é. Sempre que falamos sobre a origem de uma crença ou superstição, as histórias ficam confusas e ao longo do tempo são modificadas, mas as que são mais comumente citadas são as seguintes. A origem cristã diz que na última ceia estavam à mesa com Jesus Cristo, mas outras 12 pessoas, os 12 apóstolos, totalizando 13 pessoas, e no dia seguinte, que seria uma sexta-feira, Jesus foi crucificado. Outra história diz que o rei Henrique IV, ao não ser aceito na ordem religiosa dos Cavaleiros Templários, ordenou a perseguição de todos em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Eu fui checar no super calendário e nessa data houve realmente uma sexta-feira 13. Também temos duas outras origens, e essas são nórdicas. A primeira diz que Odin teria reunido 12 deuses para um banquete, porém sem ser convidado, o deus da discórdia, Loki, aparece e causa uma briga, que termina na morte do deus Baldur. Baldur, ou Baldur, seria filho de Odin e Frigga. Não pertenceria ao clã dos deuses Aesir, que viveriam em Asgard, mas mesmo assim, era permitido viver entre eles. Em outro caso, ele seria só um protegido de Odin e Frigga. Seria o deus da justiça e da sabedoria. E a outra diz que a deusa do amor e da beleza, Frigga, teria sido considerada uma bruxa após a conversão desses povos ao cristianismo. Viveria isolada no topo de uma montanha, e em toda sexta-feira se reuniria com 11 feiticeiras e o Satanás para poder rogar pragas aos seres humanos. Se pode tirar um aprendizado dessas origens, eu diria que não é muito aconselhável se reunir para jantar com 13 pessoas, ainda mais em uma sexta-feira 13. Fica a dica. Agora vamos à minha parte favorita. Eu nunca falei isso aqui antes, pois não surgiu a necessidade, mas eu não gosto muito de assistir filmes de terror, que tem o foco principal em assustar o espectador. A resposta é muito simples. A gente sabe que quem assiste filmes de terror gosta da sensação de susto, e a dopamina gerada pelo corpo dessa pessoa causa uma sensação de recompensa ao se assustar e sobreviver. E isso não acontece comigo. Eu simplesmente não sinto emoção nenhuma em me assustar assistindo um filme de terror ou jogando algum jogo de terror. Não me entendam errado, eu realmente me assusto, mas é simplesmente sem graça na maioria dos casos. Mas se existe um mistério por trás, ou algo que prenda minha atenção, a coisa fica muito, mas muito mais divertida. E esse é o motivo pelo qual eu já assisti todos os filmes do Jason, toda a saga Friday the 13th, ou Sexta-feira 13 em português. Ao total são 12 filmes, se contarmos com Fred vs Jason. Eu sinceramente não contaria o Jason X, pois talvez seja o segundo ou terceiro pior filme que eu já vi na minha vida, disputando com A Besta de Vodan. O filme a princípio consiste em um cara com uma machete matando adolescentes transantes, mas pra quem já assistiu todos os filmes, sabe que é muito mais que isso. Eu vou dar alguns spoilers dos filmes, então se prepare. O primeiro filme, com o título de Friday the 13th em inglês e Sexta-feira 13 em PT, lançado em 1980, se passaria nos Estados Unidos e conta a história de um garoto chamado Jason Voorhees, que teria morrido afogado em um acampamento de verão chamado Camp Crystal Lake. A morte dele teria como principais culpados os monitores do acampamento, que não olharam o que as crianças estavam fazendo. Outros moleques jogaram o Jason no lago, mas ele não sabia nadar, e como os monitores não olharam e ninguém o salvou, ele simplesmente morreu afogado, ou assim pensavam ter acontecido, mesmo ninguém tendo achado o corpo dele. Não convém entrar em muitos detalhes, mas o importante de saber é que, de acordo com o filme, Jason teria se afogado em 1957, e em 1958, 2 monitores do acampamento foram mortos, e o Camp Crystal Lake foi fechado. 20 anos depois, já no primeiro filme, descobrimos que a mãe dele é a responsável pelos assassinatos. Ela estaria fazendo isso como uma forma de se vingar pela morte do seu filho e impedir que reabrissem o acampamento. Mas ela é morta, e o Jason, escondido na mata, vê isso acontecer.
E a partir do segundo filme, Jason, que teria sobrevivido todos esses anos na floresta e estaria completamente desfigurado, parecendo um monstro, decide vingar sua suposta morte e a de sua mãe, matando todo mundo que chegasse perto do acampamento. Porém, isso toma proporções absurdas, ao ponto dele ficar conhecido nacionalmente como um serial killer que teria matado mais de 160 pessoas. E após alguns certos filmes, nós somos informados da maldição dos Voorhees e o fato de que ele nunca poderia ser morto. Em suma, o Jason, ele não é um homem, ele é na verdade uma entidade maligna e imortal que teria um único objetivo: matar tudo que se move. E essa seria a minha recomendação de filme pra vocês nessa sexta-feira. Pra quem não curte filme antigo, tem um remake que saiu em 2009 e tem o Sam do Sobrenatural e a Van Pelt do Mentalista. É um bom filme e pela primeira vez a gente vê o Jason correndo. E o melhor de tudo é que foi anunciado um outro filme pra 2016. Se eu fosse você, eu evitaria gatos pretos, passar embaixo de escadas e quebrar espelhos nesse dia, pois o jeito que esse ano tem ido, essa sexta-feira 13 promete. E eu já ia me esquecendo, se você mora no Sri Lanka, toma cuidado porque vai cair lixo espacial aí. Se bem que esse vídeo vai sair às 6 horas da noite e o horário estimado são 4h20, então... Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus. Bring der Bruske, давай, vodka.